Bom, quando a gente pensa na teoria do positivismo jurídico, é extremamente importante que primeiro a gente tenha aqui em mente que o positivismo ele é dotado de três características fundamentais. E isso, né, é definido pelos próprios positivistas jurídicos, ou seja, não é uma criação minha ou alguma coisa do gênero, mas é um processo de autorreconhecimento entre estas próprias teorias acerca dessas três características que são fundamentais para eles. Vimos em encontro anterior a discussão de que, na realidade, toda teoria positivista tem o seu teste de pedigree. Toda teoria positivista, para que ela possa se definir enquanto tal, ela precisa desenvolver um critério que me permita dizer o que é o conteúdo da ciência do direito e o que não é. E aí, cada teoria, se a gente pega, por exemplo, a escola da exegese, se a gente pega, por exemplo, a pandectista alemã, que vai ser a próxima escola que nós vamos estudar, ou, por exemplo, Hans Kelsen, vai trabalhar o teste de pedigree a partir de um critério diferente. Né? Na realidade, essas três características, elas representam uma espécie de espinha dorsal da teoria do positivismo jurídico. E, consequentemente, né, em cima desse teste de pedigree, nós vamos desenvolver a ideia da pureza do direito. Ou seja, que a ciência do direito, como toda ciência, ela está preocupada consigo próprio e não com os outros campos do saber humano. Nesse universo, é fundamental, então, que o direito saiba qual é o seu objeto, para ele não ficar estudando objetos estranhos ou objetos supérfluos acerca do seu conhecimento. Dentro desse universo, nós vamos, então, poder identificar que cada teoria que compõe, então, o grande braço do positivismo jurídico, e esse positivismo ele ainda se faz presente hoje, de certa maneira, mais enfraquecido, mas ele ainda se faz presente hoje, ele vai tentar lançar a mão de alguma espécie de teste de pedigree aqui para medir essa pureza da qualidade do seu conteúdo. A ideia é muito simples, né? Ainda que o direito faça uso de determinados elementos comunicativos de outro campo, como a economia, como a religião, como a moral, ele não se perderá nestes cenários e manterá a sua unidade básica fundamental. É da mesma forma se a gente quiser pensar que na física ou na química a matemática é importante, mas a física e a química não são matemática. A matemática é apenas um saber instrumental para que um determinado raciocínio físico ou um determinado raciocínio químico possa vir a ser explicado. Então, nesse sentido, preocupamos muito mais com a química, preocupamos muito mais com a física do que com esse elemento tangencial que vai ser a matemática. O direito vai assumir essa mesma postura. Né? E com isso, essa ideia, essa noção de teste de pedigree é extremamente forte para marcar a separação a partir de um critério rígido do que é e do que não é direito. Logo depois, a gente chegou a ver que a teoria do direito, então, ela vai assumir uma posição que nega a possibilidade de existência de antinomias ou de colisões entre as suas regras. Bom, se o direito é um sistema, e enquanto sistema ele é organizado de uma maneira harmônica, tal qual as engrenagens de uma máquina qualquer, por exemplo, seja um relógio, seja uma máquina ultra desenvolvida, tem que funcionar no mesmo tempo, no mesmo compasso, sem que uma venha a obstacular o funcionamento da outra. Se isso acontecer, o sistema colapsa, a máquina enguiça, ela estraga. E por isso mesmo, a teoria tradicional da interpretação do direito vai desenvolver cânones, regrinhas de interpretação para dizer para nós que toda antinomia é ilusória, ou seja, ela não existe, na verdade, ela só existe a uma primeira vista e que quando vamos compreender o funcionamento da máquina, essas antinomias desaparecem. Esses conflitos são solucionados ou pela ideia de que norma superior prevalece sobre norma inferior, ou pela ideia que se eu tenho normas no mesmo plano hierárquico, a norma mais nova revoga a mais velha, ou eu posso ter a existência de dois conjuntos, um geral
e um especial, no qual o especial pré-existe ao geral e, consequentemente, vai ser aplicado. Né? Situações gerais, usamos as regras gerais, situações especiais, usamos as regras especiais. Mas, por fim, chegamos na conclusão que existe algo chamado anomia, ausência de regras. Uma vez que o direito positivado ele não é capaz de prever o futuro, né? Ele não é capaz de prever situações antes dessas situações se tornarem necessárias. É aquilo que Nicholas Luhmann, com a forma genial, vai dizer: o direito anda sempre atrás dos fatos. O direito é sempre atrasado, o direito é sempre retardado. Eu preciso do estímulo para o sistema do direito se mover e criar regra. Só que num determinado momento a regra vai existir, e como essa regra vai existir, ela vai gerar problemas, porque decisões precisam ser feitas dentro desse sistema. Decisões precisam ser tomadas porque há um conflito. Imagina, por exemplo, isso bater na frente do Poder Judiciário e o Poder Judiciário consultar o livro de normas e dizer: eu não tenho essa solução, sinto muito, vamos esperar o legislador julgar isso. Quando a norma for criada, vocês voltam e a gente conversa. Né? É óbvio que isso não tem jeito, isso pode explodir sob a forma de uma violência, de uma autotutela, o que é necessariamente indesejável, e em razão desse cenário, o positivismo admite, na maior ou na menor medida, que, diante de um espaço de discricionariedade, o juiz aplica do jeito que ele quiser. Né? E isso vai abrir margem para todo o desenvolvimento da teoria do realismo jurídico, que, no fim de contas, vai pegar esse ponto da teoria do positivismo jurídico, virar de ponta cabeça e dizer para o positivismo jurídico: vocês não são uma teoria séria. Na realidade, a discricionariedade existe o tempo todo e o juiz pode decidir do jeito que ele quiser o tempo todo. Os primados de segurança jurídica, como previsibilidade decisória, para o funcionamento desse sistema, vão colapsar com a teoria do realismo jurídico. E diante desse cenário, nós vamos descobrir, para a luz da teoria do realismo jurídico, é que, no fim, ninguém controla o juiz. Ninguém vigia o nosso vigia. E dentro desse cenário, o judiciário é algo livre, leve, solto, dentro das possibilidades de realização de um universo de decisões e de criação. Claro que o realismo jurídico também tem o seu teste de pedigree. E aí o realismo jurídico ele vai desenvolver a ideia de que, diante desses cenários de discricionariedade, vamos criar uma espécie de controle a partir de um raciocínio de custo-benefício. Então, as decisões serão certas ou erradas se elas observarem o custo-benefício para a sociedade. O grande problema é que custo-benefício é um critério muito variável. Ou seja, o que eu acho que é bom para mim não necessariamente é bom para os demais. Né? Há aqui que se observar, mais à frente a gente volta nessa crítica, que cada um está fazendo uma escolha acerca do seu padrão de vida. Cada um está fazendo uma escolha acerca de como ele quer viver a sua vida. E, consequentemente, o que é bom, o que é mal, o que lhe faz feliz ou não, vai variar de sujeito para sujeito. Né? Bom, quando a teoria da escola histórica de Savigny ela é formada, né, ela acontece num cenário extremamente adverso da tradição alemã, porque Savigny está escrevendo e está propondo a criação de uma teoria jurídica no momento de formação do Império Alemão. Ora, a Alemanha, assim como a Itália, foi um dos últimos países no cenário da Europa a se formar enquanto estados nacionais. Na realidade, no lugar da Alemanha, o que nós tínhamos era um pulverizado de ducados, grandes ducados e pequenos reinos, tendo o reino da Prússia a sua maior preponderância. E, com base nisso, a Prússia se lança num processo de unificação, e esse processo de unificação tem aqui a figura de Otto Bismarck como seu grande mentor e o seu grande realizador.
e, consequentemente, o Kaiser da Prússia, né, Friedrich Wilhelm, vai se tornar aqui o imperador da Alemanha com o processo de unificação. Já que a Prússia era o maior desses reinos e o mais rico, ele se advoga a condição, então, de Kaiser da Alemanha. E dentro desse cenário, surge o Império Alemão aqui, propriamente dito. Aqui é uma questão interessante, inclusive, de nomenclatura do Império Alemão. Todo mundo sabe, todo mundo já ouviu essa afirmação, que Hitler alegava lá na Segunda Guerra Mundial, ou antes, na realidade, né, nos acontecimentos que prepararam para a Segunda Guerra Alemã, ele está fazendo o terceiro Reich na Alemanha. Né, seria aqui o Dreizehn Reich. Mas, na realidade, por que terceiro, se a gente for pensar? Né? Por que o número 3 para Hitler? E onde estariam, então, o primeiro e o segundo Reich da Alemanha? E aí, de uma maneira muito curiosa, né, mais ou menos aqui, igual algumas empresas de tecnologia vendem para a gente, o que aconteceu foi que o Império Alemão, de Bismarck e Frederico Guilherme aqui, vai se chamar de Segundo Reich, sem que, na realidade, tenha havido o primeiro Império Alemão, propriamente dito, porque eles alegam que o primeiro Império seria, na realidade, o Sacro-Santo Império Romano-Germânico, lá atrás, na formação do feudalismo por Carlos Magno. Então, no discurso de Bismarck e no discurso de Frederico Guilherme, e isso é importante para a gente, há um elemento de historicidade legitimadora da Alemanha. Né? E para não ficar claro para o povo, digamos assim, uma vez que o povo é sempre tratado como uma espécie de massa de pastel, nós vamos observar que Frederico Guilherme vai estabelecer com Bismarck um discurso de que, na realidade, a Alemanha é o segundo Reich, porque o Reich de Carlos Magno, que representou aqui toda a unificação do Império feudal, do Império dos Francos, seria o primeiro. E que no marco zero seria Roma. Então, ele está construindo um discurso de que eu tenho Roma como grande império da humanidade, eu vou ter, consequentemente, o império de Carlos Magno, e logo depois viria o império dele, que estava acabando de se formar, de Friedrich Guilherme. O que é um negócio muito picareta, é um negócio muito mentiroso, né? Porque nós estamos inventando uma ligação histórica entre a Alemanha e o Império dos Francos aqui. E, de certa maneira, né, é preciso lembrar que no momento em que essa unificação alemã ela está se procedendo, a Alemanha, inclusive, está recuperando, entre aspas, territórios que faziam parte dos territórios dominados por Napoleão Bonaparte. E aí, dentro desse cenário, há uma influência muito grande da ideia, né, de que nós vamos apagar a existência de Napoleão Bonaparte da história da própria formação da Alemanha. Então, quer dizer, é como se a gente saísse de Roma para os francos, pula Bonaparte como grande imperador, ele não existiu, vamos ignorá-lo, e, consequentemente, a gente vem aqui para a Alemanha para se tornar aqui a sequência, digamos assim, desses dois impérios anteriores. Percebam que desde o nascedouro, a Alemanha parece sofrer uma espécie de... Como é que eu digo? Uma espécie de crise, né? Ou um complexo de superioridade. Né? Ela já nasce achando que ela vai dominar a Europa, de certa maneira. Ela já nasce achando que ela vai se tornar uma potência tão grande quanto a França de Napoleão Bonaparte, ou o Império dos Francos, ou mesmo o Império Romano, né, propriamente dito. E esse discurso, né, é um discurso importante de ser recuperado, porque isso está no DNA da escola histórica de Savigny. Entretanto, antes de Savigny,
desenvolver propriamente a sua proposta, ele tem que entrar em um debate muito grande com um outro francês, desculpa, um outro alemão aqui, que tem uma filiação à escola da exegese francesa. Aliás, percebam aqui algo muito engraçado, né? E exatamente por conta dessa dominação da França, o impacto que a França tem, a França napoleônica tem na história da Alemanha, é que, inclusive, diversos desses alemães, como Savigny, por exemplo, tem nome francês, né? Savigny e o seu opositor aqui, que vai ser Thibaut, que é um membro de uma versão da escola da exegese na Alemanha, vão exatamente debater acerca de qual é o futuro do direito alemão. Basicamente, como Thibaut é um membro, né, externo aqui, estrangeiro, da escola da exegese, e aqui também é interessante, porque tanto Savigny quanto Thibaut, como não havia Alemanha e não havia curso de direito propriamente na Alemanha, eles tiveram que estudar direito lá na França, né? Eles foram impactados aqui pela escola da exegese, num primeiro momento. Thibaut, mantendo as suas raízes nessa escola da exegese, ele vai defender um projeto de codificação tal qual Napoleão Bonaparte vai desenvolver. Percebam aqui que ambos estão tentando vender para o Kaiser a ideia de como ser grande, né? São quase dois coaches jurídicos tentando explicar para Frederico Guilherme qual é a receita do bolo para ele se tornar aqui o imperador não apenas dessa nova Alemanha, mas, de certa maneira, da Europa continental como um todo. E Thibaut diz o seguinte: olha, vamos seguir os passos da escola da exegese. Vamos criar um código civil, tal qual foi criado na França, que regulamente tudo de maneira exaustiva, com um conjunto de regrinhas imensas, para poder regulamentar a dinâmica do direito privado, para poder regulamentar contratos, para poder regulamentar direitos de propriedade, para poder regulamentar direitos empresariais, formações de sociedades, para poder regulamentar o direito do trabalho, etc, etc, etc. Né? Então, a proposta principal de Savigny aqui, perdão, de Thibaut aqui, é a criação de um Código Civil a espelho daquilo que foi criado pela teoria da escola da exegese, né, lá por Proudhon, Duranton, no início do século XIX, e, consequentemente, regulamentar de maneira extremamente exaustiva, supostamente ainda afetados por uma razão iluminista, dentro da qual nós seríamos capazes de prever tudo, né? Seríamos capazes de prever todas as relações jurídicas e, consequentemente, tudo seria lido à luz da intenção daqueles legisladores. E, óbvio, né, Thibaut queria ser um dos autores desse Código Civil para poder marcar o seu nome na história. Entretanto, nessa rixa, Savigny vai desenvolver a escola histórica para exatamente confrontar a perspectiva de Thibaut. E aí que tem um ponto que é algo curioso, porque, de certa maneira, a Prússia, nesse mesmo cenário, ela está desenvolvendo um raciocínio que vai ser chamado de romantismo. Né? O romantismo não apenas em termos de estilo literário, mas eu vou ter também um romantismo jurídico no cenário da Alemanha. E esse romantismo jurídico, ele comunga de algumas características do romantismo artístico, filosófico, por exemplo, de um autor como Schelling. Qual é o ponto? Né? Qual é o ponto principal
da proposta romântica de Savigny. Atenção, né? Quando eu digo que Savigny é um autor do romantismo, eu, na realidade, não estou querendo dizer que ele era adepto de fazer poemas e serenatas para mulher amada, ou que ele arrumou um outro corno para fazer uma banda, uma dupla sertaneja com ele. Né? Até tem outro corno que se chama Purta, mas aí é outra história. Diante desse cenário, o que Savigny está tentando propor, sob o título do romantismo jurídico, é uma crítica da razão iluminista. Ou seja, como movimento do romantismo no campo da arte, ele vai contra toda aquela questão de forma estética, né, de construção do classicismo. Nós vamos ter aqui a ideia de liberdade, nós vamos ter aqui uma ideia maior de criatividade ou de genialidade por trás do elemento humano. Né? No campo dos poemas, se a gente pensar aqui, um autor romântico nacional, como Álvares de Azevedo, vai marcar aqui a ideia de que a escrita ela vai ser uma escrita mais livre, ou seja, eu vou fazer poemas que não precisem obedecer aqui à forma clássica de sonetos, eu vou ter 2 quartetos, 2 tercetos, eu vou ter um sistema de métrica, eu vou ter um sistema de rima, eu vou ter... Não, eu vou passar a mensagem, exatamente porque eu estou trabalhando com a ideia de que a gente tem que abstrair das formas e valorizar o conteúdo. E Savigny quer valorizar o conteúdo da norma em detrimento da sua forma. Quando eu digo isso, eu quero dizer que, na realidade, o que Savigny está querendo propor para nós é a compreensão de que, diferente do que a escola da exegese havia proposto para nós, né, o direito ele não vem necessariamente da ação política propriamente dita. Né? A escola da exegese usa uma metafigura, como a gente conversou, acerca da criação da vontade geral sobre inspiração russoniana, como se ela fosse uma grande razão que paira sobre as nossas cabeças, e essa grande razão define para nós o que é moralmente certo e errado, também tentando fingir ou abstrair que não há um conteúdo político fundamental. Mas na pior das hipóteses, membros de um positivismo legalista, que é o traço fundamental da escola da exegese, defenderão aqui que, no fundo, o direito é aquilo que o legislador disse que é. Né? E exatamente como nós vimos, essa tradição da escola da exegese, ela vai ficar muito presa à noção e à possibilidade de utilização de um método de interpretação que vai ser o método gramatical, né, ou lógico-gramatical aqui, onde, na verdade, o intérprete jurídico ele precisa saber ler, basicamente. Ele precisa saber ler. Ele precisa pegar uma frase, decompor essa frase a partir de uma análise sintática e, se ele tiver dúvida, consultar num bom dicionário o significado das palavras. E que, mesmo assim, ele tem que lembrar que, se as palavras podem ter significados históricos, o significado a ser assumido é o significado lá atrás do momento de elaboração daquela norma. Então, por exemplo, se nós pegássemos aqui, foi um exemplo já dado, né, uma placa lá no Central Park de Nova York, em 1800 e alguma coisa, 1810, por exemplo, que dissesse que os veículos são proibidos no parque. A palavra veículo, por ter uma carga histórica e nos remeter a uma zona cinzenta de possíveis significados, marcaria para nós a ideia de que, então, esses veículos teriam que ser lidos não ao tempo do intérprete, hoje, tá? Século XXI, mas à luz do século XIX, quando essas regras foram editadas. E aí, veículos, para quem está ali no início do século XIX, é possivelmente carroças, charretes e congêneres. Né? Então, na realidade, eu teria que ler a norma
a partir da ideia daquilo que também uma teoria da exegese em versão norte-americana, que é chamada de originalismo, define a vontade dos pais fundadores. Né? Então, se de certa maneira a escola da exegese ela defende aqui a criação daquilo que a gente pode chamar de mens legislatores, ou seja, a vontade do legislador, a escola de Savigny vai trabalhar com uma perspectiva antagônica diferente, que a gente vai ver daqui a pouco, representará uma ratio iuris, ou uma vontade de um direito, sem que, na realidade, o direito e o legislador sejam personificados na mesma pessoa, exatamente. Mas, bom, chego nisso daqui a pouco. A ideia que a gente vai observar ao longo dessa proposta a que Savigny está, então, fazendo é de que devemos abandonar a ideia do método lógico-gramatical proposto pela tradição da escola da exegese. E devemos abandonar, então, para assumir o romantismo, só que agora sob a forma de um romantismo jurídico. O romantismo jurídico, então, ele está dizendo, ele não pode se apoiar na ideia de que o legislador, mesmo o melhor legislador do mundo, inclusive a figura de Bonaparte, ou aqui no caso, Bismarck e o Kaiser, né, Frederico Guilherme, não são capazes de prever o futuro. Não são capazes de prever o futuro. Eu acho que isso é um ponto fundamental. Diferente de tradições iluministas, Savigny já começa a ver aqui, talvez, o crepúsculo da razão. Vamos usar aqui essa metáfora. Ele já começa a ver que a razão iluminista não vai nos levar de uma maneira salvadora para o sucesso. Né? Ninguém é capaz de prever o futuro. Ninguém é capaz de prever o que está acontecendo nesse exato momento. Ninguém previu, né, diga-se de passagem. Nem aqueles supostos médiums e astrólogos e sei lá o quê, que de vez em quando a televisão brasileira gosta de mostrar naqueles programas tipo Ana Maria Braga da vida, conseguiu prever o que está acontecendo nesse exato momento no país. Aliás, no mundo, exatamente. Né? A gente não encontrou um. Ao contrário, se a gente joga no YouTube aqui previsões para 2020, todo mundo vem dizendo assim, não, 2020 será um ano tranquilo. 2020 será um ano sem problemas. Não, 2019 foi muito ruim. Né? Não, mas 2020 vai compensar. E aí a gente vive 2020 dizendo o seguinte, cambada de filho de uma puta. Quer dizer, vocês não têm a menor noção daquilo que vocês estão falando. Né? Vocês estão vendendo o sonho, claro, de que sempre cada ano vai ser melhor do que o ano que se passou. E aí a gente começa, inclusive, a colocar em xeque eventuais capacidades premonitórias, sei lá, dessas pseudo-celebridades aí de rede social. Mas, bom, Savigny, tomando do ponto de partida de que ninguém, então, é capaz de controlar o futuro, ninguém é capaz de antever o futuro, ele vai partir do pressuposto, então, que essa ideia de que esse legislador seria capaz de criar um código perfeito de regras que regulasse todo o direito privado, a ponto de permitir que essa Alemanha se desenvolvesse enquanto potência econômica internacional, como a França se desenvolveu, né? Como a França se desenvolveu, vai ser descartada. Vai ser descartada. E, em razão desse cenário, ele vai apostar numa outra ideia, contra um método lógico-gramatical que pressupõe que o direito vem, então, desse legislador. Savigny, que pertence aqui a uma classe que, de certa maneira, faz parte da nobreza alemã, né? Então, por isso, ele teve condição de estudar até na França, porque isso não é barato. Ele vai defender uma posição um tanto quanto diversa da posição que vai ser desenvolvida pelo Thibault. Fato, né? Savigny vai ganhar o debate com Thibault. E o principal ponto desse debate é que Savigny, contra Thibault, ele vai reivindicar a ideia de que nós não precisamos, digo, eles, alemães, né, recém-alemães, não precisam do Código Civil
como a França precisou para ser grande. Ou seja, eles não precisam criar esse sistema de regras jurídicas hiper detalhada, porque, na realidade, Savigny vai perceber a inutilidade disso se nós rompermos o paradigma do legalismo, ou seja, rompermos o paradigma da escola da exegese e da utilização da interpretação lógico-gramatical para adotarmos uma interpretação daquilo que ele defende como método histórico, ou, se a gente quiser, uma interpretação histórica do direito aqui. Bom, vamos entender como é que, então, esse método de interpretação histórico ele vai se desenvolver. E isso é extremamente interessante, porque o que Savigny está fazendo é abrir um nível de sofisticação em sua construção teórica impressionante, né? É um nível de sofisticação histórica impressionante e que vai, de certo modo, marcar aqui a história do direito e que vai trazer impactos até os dias de hoje, né? O método lógico-gramatical ele não vai ser abandonado por Savigny, mas Savigny vai desenvolver uma discussão sobre as metodologias da ciência do direito. Aliás, esse é o título de uma obra importantíssima de Savigny, né? A metodologia da ciência do direito. E essa obra, que está inclusive traduzida para o português, salvo engano, pela editora da Revista dos Tribunais, vocês encontram essa obra. Savigny está tratando aqui da possibilidade de percebermos que por detrás do texto existe algo mais importante, né? E por isso mesmo, e isso aqui não deixa de ser extremamente radical e extremamente importante para nós. Savigny está desenvolvendo um raciocínio de que ele não está reduzindo o direito ao texto, ao contrário, ele está ampliando a dimensão da juridicidade, ele está ampliando a dimensão do que é o sistema do direito para exatamente descobrir as suas fontes primárias. Observa que, consequentemente, o que Savigny está nos dizendo seria o seguinte, né? Se a gente pudesse fazer algum tipo de representação gráfica da ideia de Savigny, ele poderia dizer que eu tenho o direito propriamente dito, né? Eu tenho o direito propriamente dito, mas esse direito ele é criado por uma lei, ou por um legislador, vamos colocar assim, ele é criado por alguém, pode ser o parlamento, pode ser um déspota, como era de fato, Kaiser, Frederico Guilherme, né? Mas eu tenho então aqui algo como um legislador criando a norma, perdão, criando a norma, mas eu tenho acima desse legislador algo muito maior. E é de lá que, na realidade, ele vai criar a sua teoria, né? Esse algo muito maior aqui se chama história, se chama tradição, exatamente. Se chama tradição. O grande ponto e a grande deixa de Savigny é que Savigny vai dizer para a gente que, na realidade, o legislador ele não tem acesso à história e que, para passar pela história, vai ser importante a doutrina, a ciência do direito. Então, nesse cenário, Savigny está dizendo que essa doutrina é quem vai buscar na tradição, buscar nos confins da história, a explicação acerca das fontes primárias do direito. E a partir do momento que a doutrina, como o próprio nome indica, doutrina, ensina, adestra. Se o legislativo quiser criar uma lei perfeita, ele não vai poder ligar com a política de maneira direta, porque Savigny vai dizer a política é contingente. A política é uma relação de maiorias e minorias e ela se altera com frequência.
Os grupos de oposição tomam o poder e tiram o poder uns dos outros, revolvendo toda a discussão dessa política. Savigny está pensando aqui no movimento do terror da Revolução Francesa. Ora, então, se eu adotasse o método da escola da exegese, né, pressupondo aqui que maiorias políticas poderiam subtrair o poder em oposição a outras maiorias políticas, eu teria que restartar ou reiniciar todo o sistema jurídico a partir da leitura dos novos membros. E isso é algo extremamente interessante. Né? Isso é algo extremamente interessante. Porque Savigny está dizendo o seguinte: então, se jacobinos sobem ao poder, a Constituição jacobina terá que ser relida à luz dos girondinos, ou eu vou continuar lendo os girondinos à luz dos jacobinos, sendo que eles eram rivais. Ora, não faz sentido. Né? Não faz sentido. Ora, como lidar com esse universo de tanto antagonismo do ponto de vista da política? Né? É essa a ideia, é esse o ponto em que Savigny vai dizer, então, que esse legislador político ele não é importante para nós se, e só se, esse legislador político estiver disposto a criar a lei perfeita. É claro que, nesse momento, Savigny, apesar dele se dizer um romântico, ele ainda é afetado pela lógica e pelas luzes da razão iluminista. Ele ainda acredita de que a lei perfeita pode chegar, mas não pela via da mens legislatoris da escola da exegese. Então, a proposta dele vai ser uma proposta um pouco diferente. Quão diferente? O como diferente? Exatamente dizer o seguinte: legislador, você quer criar a lei perfeita? Então, legislador, eu preciso que você estude. Eu preciso que você seja técnico e não político, propriamente dito. Ou seja, Savigny está tentando vender a ideia de que o legislador ele precisa ser jurista para criar boas leis, para criar leis perfeitas. E, bom, como que ele vai ser jurista? Estudando, usando da doutrina. Citando aqui, talvez, Isaac Newton, né, subindo nos ombros dos gigantes da doutrina, o legislador aprendendo com eles, tomando deles as lições fornecidas, ele vai poder criar a lei perfeita. Porque é essa doutrina, não o legislador, que domina o método histórico e consegue traduzir a tradição. Né? Então, exatamente esse processo de recuperação da tradição que o método histórico nos propõe vai ser feito através da influência da doutrina. Né? Então, eu poderia dizer, né, que acima do legislador está a doutrina, e acima da doutrina está a tradição, está a história aqui. Qual é o ponto? E esse ponto é um ponto muito, muito importante na realidade, é que se então a história ela representa para nós a fonte primária do direito, ou seja, é a partir da história que surgem as normas, Savigny está dizendo para nós algo interessante e, de certa maneira, curioso. Né? Ele está dizendo que, então, eu posso absorver um conjunto de costumes, um conjunto de acontecimentos que se remetem a um passado e recuperá-los. E através desse ato de recuperação do costume, da história, nós vamos ser capazes de pensar aqui o hoje, né? Como se o hoje fosse uma reprodução daquilo que nós vivemos em um momento anterior. Bom, a ideia aqui é de que Savigny tem uma teoria positivista da história, porque ele está vendo a ideia de progresso na história, né? Tal qual como Hegel, ele está imaginando a história como um Geist, como um espírito em movimento, e ele está imaginando que essa história se desenvolve, ou seja, essa história é capaz de sofrer alterações, mas nós podemos recuperar um fio condutor ao longo desse raciocínio.
nós podemos recuperar um início propriamente desse raciocínio. E é basicamente nisso que vai constituir a metodologia histórica da sua proposta. Ora, Savigny, na realidade, ele está tentando pensar, né, que cada sociedade tem o seu espírito da história. Nós não temos a mesma sociedade deles, nós não temos o mesmo espírito deles, porque não temos a mesma sociedade, né? Então, o Brasil teria o seu Geist, a Alemanha teria o seu, os Estados Unidos teriam o seu, e cada um teria o seu. E dentro dessa história, seria possível recuperar esse movimento, como se esse motor da história buscasse exatamente, né, a evolução, buscasse exatamente o seu próprio autoaperfeiçoamento. E diante desse cenário, Savigny está propondo, né, que nós, então, criemos a noção de tradição. O grande ponto é que essa tradição ela não existe, porque tal qual a tradição que foi criada por exemplo, William o Conquistador, lá nas Ilhas Britânicas, também não existe. Eu não posso falar no reino da Inglaterra antes desse reino ter sido criado. Eu não posso falar na tradição da Alemanha antes da Alemanha ter sido criada. É mais ou menos como cometer aqui um anacronismo. Eu estou me projetando ao passado e lendo no passado coisas que ainda não foram criadas. É o desenho dos Flintstones, por exemplo. Né? Então, eu vou imaginar um automóvel, eu vou imaginar um avião estilizado e caricaturado, por exemplo, por um pterodátilo, ou aqui por um, sei lá, né? Eu adoro a história lá do triturador de lixo, que no fim das contas é um dinossauro que vai ficando obeso, e aí quando ele está obeso, você troca ele e coloca outro no lugar, né? E resolve o problema. A ideia, né, que Savigny está desenvolvendo aqui é mais ou menos nesse sentido. Né? Então, eu posso conceber a história a partir de uma linha de desenvolvimento, a partir de uma linha em desenvolvimento, onde eu tenho um marco inicial e tudo que vem ao longo dessa história vem exatamente como um aperfeiçoamento e um desenvolvimento. Por isso mesmo, né, Savigny está imaginando que, primeiro, né, existe uma normatividade para além das leis, ou seja, para além do direito escrito, positivado, e que é uma normatividade que é sentida, aqui também um traço do seu romantismo, né? Ela é sentida por nós. Ou seja, todo mundo sabe o que é certo e errado, mesmo que nunca tenha sentado num banco de direito. Ou seja, nós sabemos, né, sei lá, algum menino que vende cachorro quente na pracinha, ele também sabe direito, do mesmo tanto que a gente. Por quê? Ele sente o direito. O direito é sentido na concepção de Savigny através da história. Mas, é claro, a doutrina filtra para mim como essa história vai funcionar exatamente. Né? Então, observa aqui, Gabriel, né, que esse romantismo ele está trabalhando a ideia de que o direito não é uma razão, o direito é um sentimento que nos abarca. O direito, ele marca a forma como nós somos capazes de olhar o mundo. De certo modo, o que Savigny está tentando dizer é que há um conhecimento inato dentro da cultura, dentro dos costumes dos quais nós fomos criados. E se eu, Gabriel, João Marcos e cada um de nós foi criado dentro da mesma cultura, somos afetados pelo mesmo Geist de maneira similar. Então, o que ele está propondo é que o legislador, ao invés de tentar controlar o mundo, cedesse para a história o protagonismo da fonte primária do direito. Observa que o que ele está querendo dizer
é tentar explicar para nós, por exemplo, por que determinadas leis pegam, como diz o povo, e outras não pegam. Por que uma lei caduca, digamos assim? Ou seja, por que a lei foi criada, mas ela não está sendo aplicada por ninguém? Né? Por que há um desuso acerca dessa lei? Observem que, de uma maneira muito curiosa, por exemplo, eu poderia fazer aqui uma remissão ao Código Penal. Deixa eu ver se eu consigo recuperar isso daqui. Mas o Código Penal brasileiro, se a gente fosse trabalhar com a sua redação original, né, partindo do pressuposto que esse Código Penal ele é de 1940, consequentemente, ele me traz algumas normas curiosas, consequentemente. Né? Normas curiosas, consequentemente. Como, por exemplo, eu tinha um crime no 240 de adultério. Ou seja, chifre não era simplesmente inspiração para música sertaneja. Chifre era crime, exatamente. Se você tivesse relações sexuais com uma outra pessoa casada, você estaria cometendo um crime. Mas qual é o problema? Esse crime, ele aparece aqui em 1940 e talvez em determinado momento de 1940 pessoas tenham sido presas, né, por conta do adultério e logo depois não mais. E logo depois não mais. Então, olha que coisa curiosa. Olha que coisa curiosa. O tipo antigo era esse: cometer adultério. Você poderia ser preso por um período de 15 dias a 6 meses de prisão, exatamente se você fosse, então, condenado por isso. Qual é o ponto? Né? Qual é o ponto, então? De repente, nós vamos assistir aqui um fenômeno que vai ser a descriminalização do adultério. Mas a descriminalização do adultério pelo legislador, Savini poderia nos dizer, não. Porque o legislador só revogou o 240 em 2005. Em 2005. Ou seja, relativamente 15 anos atrás. Mas qual é o grande ponto? Né? Qual é a grande sacada aqui que Savini está tentando explicar para a escola de exegese? E que a escola de exegese tem dificuldade de entender, é claro. Né? Há quanto tempo ninguém é preso por adultério? Ou seja, qual talvez tenha sido a última sentença penal que prendeu ou condenou alguém por adultério? Né? Vamos imaginar aqui, isso pode ter sido, sei lá, pelo menos, se tem 15 anos que essa norma foi revogada, talvez há 30 essa norma já não tenha sido utilizada. Né? Tem, por exemplo, um negócio legal para vocês entenderem. Olha que coisa curiosa. Deixa eu ver se eu recupero isso aqui. Observem isso aqui que eu vou colocar na tela. Que tem a ver com esse movimento. Né? Esse aqui é um contrato de professoras brasileiro de 1923. Né? Então, ele dizia que esse é um acordo entre a senhorita, porque ela não poderia ser casada para ser professora, professor e o conselho de educação da escola tal, no qual a senhorita se compromete a dar aula durante um período de 8 meses, a partir de 1º de setembro de 1923, e o Conselho de Educação se promete a pagar à senhorita a quantia de 75, sei lá, contos de réis, aqui mensais.
Bom, só que ainda tem algumas questões, né? Não se casar. Ou seja, a senhorita não pode virar senhora. A história vai dizer aqui. Se casar, esse contrato fica automaticamente anulado e sem efeito. E a senhorita não pode andar na companhia de homens. Ou seja, nós não estamos dizendo o que ela pode ou não pode fazer dentro de sala de aula, né? Nós estamos dizendo o que ela pode ou não pode fazer fora da sala de aula, da sua vida privada, exatamente. Né? Então, ela não pode andar na companhia de homens. Ela tem que ficar em casa após as 8 horas da noite e, consequentemente, só sair às 6 da manhã, né? Só saindo, a não ser, para dar aula, ou seja, para atender a função escolar. Ela não pode passear pelas sorveterias do centro da cidade. Né? Olha que coisa maluca. Ela não pode abandonar a cidade sem nenhum pretexto, sem permissão do presidente do conselho de delegados. Ela não pode fumar cigarros. E ninguém está dizendo que ela não pode fumar cigarro em sala. Ela não pode ser vista fumando em momento nenhum, senão o contrato fica anulado e ela está demitida. Ela não pode beber cerveja, beber vinho ou beber uísque. Esse contrato fica também automaticamente anulado. Ela não pode viajar em carruagens ou automóveis, exceto na companhia do seu irmão ou do seu pai. Bom, Savini está dizendo para nós, isso é história. Né? Isso é um documento que mostra para nós, Gabriel, que havia um sentimento de o que é certo e errado à luz dessa história, independentemente da lei. Observa que isso não tem amparo legal e não precisava ter amparo legal para que esse contrato tivesse validade. O contrato não cita um artigo do Código Civil brasileiro, por exemplo, de 1919 aqui, perdão, de 1916 aqui, né? Mas há um sentimento que você pode perceber que aquilo é o nosso costume e que aquilo é histórico. Mas qual é o grande ponto? Né? O romantismo, ele então vai mostrar para nós a existência desse Geist, e esse Geist ele vai sofrendo mudança, ele vai evoluindo. Né? Imagina que, consequentemente, uma professora em 2020, ela não precisa se submeter a esse universo de regras. O espírito muda, o espírito evolui. E o romantismo exatamente está dizendo que se o espírito evolui, o direito tem que evoluir. O direito tem que se transformar dentro desse cenário. Se, consequentemente, né, uma regra ela é criada sobre a vontade histórica, no sentido de uma vontade engessada da mens legislatórios da escola da exegese, nós vamos ter um problema na prática. Nós podemos ter a subversão daquilo que nós gostaríamos de ter ou chamar de direito. Porque exatamente como o tempo muda, imagina se a lei que regula o contrato de prestação de serviço de ensino por uma professora tivesse que ficar engessado a esse contrato de 1923. Né? Como essa tradição ela evolui, ela está sendo modificada ao longo do tempo, o direito tem que ser lido também a partir de um agente transformador. Aqui é um negócio interessante, porque o que Savini está fazendo é mudar o teste de pedigree. Se o teste de pedigree da escola da exegese era o direito é o que o legislador disse que é, aqui o direito é o que a tradição disser que é. Mas o que a tradição diz não é acessível para todo mundo. O conhecimento da história não é difundido para todo mundo. Né? E exatamente a gente pode ver isso, né, nos cenários atuais. Ora, as pessoas ignoram os acontecimentos históricos, mas, de certa maneira, Savini está dizendo, né, até de maneira mais enfática, nós podemos aprender com a história. Nós podemos ver a história em movimento e, inclusive, não estamos fadados a cometer os mesmos erros se soubermos a história. Né? Se o direito for capaz de entender, só que para entender eu preciso de uma metodologia, e para ter uma metodologia eu preciso da escola histórica para nos ensinar e escrever sobre essa metodologia, por isso a doutrina ela é tão importante
para a teoria de Savigny, ou seja, ela é tão cara porque é ela que traduz a história, e aí ela escreve nos livros a história, e esse legislador colocará a história sob a forma de lei, e atualizará ou não a história, mas aí vai vir a grande pegada de Savigny, nós não vamos estar mais presos à ideia de uma mens legislatoris. Nós vamos estar presos à ideia daquilo que ele, Savigny, vai denominar como mens legis, ou, se a gente quiser, ratio iuris. Há uma razão no direito, que é uma razão da lei, como figura mais abstrata de linguagem, da qual nós precisamos acessar. E, de certa maneira, né, de certa maneira, nós vamos ser capazes de perceber, então, que se uma norma diz algo, eu tenho que me preocupar muito mais com essa ratio por detrás da norma, ou seja, com qual a função daquela norma. Por que aquela norma foi criada? Ela deveria ter um propósito. E, consequentemente, lê-la de maneira adequada. Dito de outra forma, vamos pensar aqui. Se eu pego uma norma que diz para nós, né, é proibido veículos no parque, a palavra veículos, consequentemente, para a escola da exegese, teria que ser traduzido com o que era veículos ao tempo da sua criação. Bom, se ao tempo da sua criação nós estivermos falando de 1801, veículos para a escola da exegese é charrete, carroça e etc. Só que Savigny diz o seguinte: eu não tenho que ler a lei olhando para trás. Eu olho para trás para perceber como é que ela surgiu. E a partir do seu surgimento, eu vou evoluir a lei a partir de um processo científico interpretativo. Por que ele é um processo científico interpretativo? Porque esse processo científico interpretativo, ele vai estabelecer aqui que quem domina as suas técnicas é o cientista do direito. E se ele é cientista, ele é puro, né? Ele é apolítico, ele é amoral, exatamente. Ele está muito mais preocupado em fornecer um conteúdo que seja técnico do que em produzir juízos de valor. Então, ele não quer saber, por exemplo, por que veículos foram proibidos. Não interessa para ele esse fenômeno. Interessa entender, no sentido do porquê, como algo metafísico, mas interessa para ele saber que há uma razão para que veículos não trafeguem no parque. E aí, essa razão, ela vai variar, porque o conceito de veículos vai variar historicamente, né, ao tempo daquele que aplica a regra. Então, se hoje, apesar da regra ter sido criada em 1801, esta regra está sendo aplicada por alguém em 2020, consequentemente, em 2020, veículo não pode ser a mesma coisa. Veículo não pode ser carroça e charrete. A gente tem que pensar o seguinte, espera, em 1801, o legislador, ele proibiu veículos por uma razão, por uma ratio. Qual era? A gente pode dizer, bom, proteger o parque. Proteger o parque. Evitar acidentes no parque, ou seja, eu não quero que ninguém seja atropelado por uma carroça, por um cavalo ou alguma coisa do gênero. Então, se eu quero proteger o parque, quais são os veículos que em 2020 colocam perigo para o parque? Estão conseguindo entender o que eu estou estabelecendo?
Ou seja, Savigny está trazendo do passado para o presente o conceito da norma, recuperando não o texto ou o significado, a semântica da expressão no seu passado, mas trazendo para cá a razão de uma lógica, de uma finalidade da norma. E dentro dessa finalidade, se eu estou dizendo, né, veículos, hoje, o que causa risco ao parque? Ora, um automóvel, um caminhão, uma motocicleta. Mas, por outro lado, um carrinho de bebê, ele é veículo, mas ele não coloca risco ao parque. Então, ele não está dentro da proibição normativa estabelecida. Né? Da mesma forma, a charrete, que antes poderia ser um risco para o parque, hoje ela pode ser um mecanismo de estímulo do parque. Vamos pensar aqui, por exemplo, no Parque Municipal em Belo Horizonte, ou o passeio de charrete ultra romântico do Central Park em Nova York. Né? Então agora pode ser uma razão para eu ir ao parque, passear de charrete. Né? Passear aqui, sei lá, numa carroça levada pelos burrinhos enfeitados do Parque Municipal, ou alguma coisa do gênero. Então, a proibição de 1801, ela cai, ela muda, ela vira outra lógica, porque o tempo, a história, forçam que o aplicador e, consequentemente, o legislador leia a sua tradição de maneira diferente, de maneira modificada, digamos assim. Essa é a ideia. Né? Outro exemplo que a gente discutiu anteriormente, a placa que na estação de trens de Berlim dizia, né, fica proibido cachorros no trem. Para a escola da exegese, a escolha da palavra cachorro é sintomática e deve ser respeitada. Então, se o legislador disse cachorro e ele não disse animais, ele proibiu única e exclusivamente cachorros. Então, cachorros não podem entrar, mas gatos podem entrar. Ursos podem entrar, consequentemente, no trem, uma vez que não houve proibição. Agora, o que Savigny vai pegar é modificar essa mesma estrutura textual e dizer para nós o seguinte: a palavra cachorro não quer dizer cachorro. A palavra cachorro, na realidade, quer dizer outra coisa. Bom, que outra coisa Savigny vai dizer? Bom, possivelmente, e ele vai fazer a pergunta, o que levaria um legislador inteligente a proibir cachorros? Bom, primeira razão, segurança. Cachorros poderiam atacar os passageiros do trem. Então, Savigny vai dizer, qualquer outro animal que pudesse atacar os passageiros do trem também seria proibido. Então, eu não posso entrar com um urso, ainda que esteja escrito cachorro. Ainda que esteja escrito cachorro. Bom, outra razão. Mas e se o meu cachorro ele não promover risco de atacar alguém? Óbvio que quando essa norma foi criada na estação de Berlim, lá há 2 séculos atrás, eu não tinha, por exemplo, a prática do cão-guia para uma pessoa deficiente visual. Agora, se esse cão-guia ele é treinado e ele não corre risco de atacar em razão da qualidade do seu treinamento, do seu adestramento, ora, então o cachorro pode entrar no trem. Este cachorro. Porque ele não é um cachorro. Ele é condição de liberdade de locomoção da pessoa com deficiência visual. Ele é sua bengala biológica. Aliás, muito mais eficiente, inclusive. Né? Dá muito mais liberdade para esse deficiente visual. Então, nesse sentido, o Savigny está dizendo, o cachorro agora ele não é proibido. Ele é permitido porque ele deixa de ter a raça de cachorro. Por outro lado, se o cachorro ele tiver uma focinheira, se ele tiver numa caixinha, caso ele seja um cão pequenininho, por exemplo, ele não vai atacar ninguém. Bom, então não tem razão da proibição. Percebem que o que o Savigny está dizendo? Ele está pegando o comando da norma e está fazendo uma pergunta fundamental. Né? O que eu quero com essa norma? Por que essa norma foi criada? Por que essa norma foi criada? Porque ela tem que ter sido criada por alguma razão. Eu quero recuperar a razão. Eu não quero a palavra. E por isso mesmo, Savigny está abstraindo de um contexto acerca da palavra para se preocupar com a razão.
É claro que a razão dessa norma, ela não vai ser descoberta por nós simplesmente, única e exclusivamente, às vezes naquela palavra. Então, o Savini está dizendo, é preciso um contexto para que essa norma faça sentido. É preciso observar que, por exemplo, essa norma aqui, ela está dentro de um sistema normativo muito maior. Então, é preciso, além da interpretação que a gente vai chamar aqui de finalística ou teleológica, tá? Ou teleológica, ela está voltada ao fim, ao telos da ação, eu tenho também a necessidade da noção de sistema. Ou seja, eu tenho a necessidade de ver o direito como um todo. Ou seja, eu não posso ler a norma que proíbe veículos apenas proibindo a norma, apenas lendo a norma. Eu preciso verificar se existe ali um outro conjunto de normas definindo sobre veículos. Então, eu preciso daquilo que também será chamado de interpretação sistêmica ou sistemática do direito, onde a norma 1 é analisada à luz de todas as outras normas e é analisada à luz da própria finalidade que o direito nos traz. Entretanto, essa finalidade é uma finalidade que começa na tradição. É uma finalidade que começa na tradição. É a tradição aqui o seu marco fundamental. É a tradição aqui que vai definir para nós como movimenta-se na história o direito. E voltando, e por isso, uma norma como o adultério, de 1940, pode deixar de ser aplicada sem que tenha que haver a necessidade da revogação por um dispositivo normativo, como aconteceu em 2005. Possivelmente aqui, desde, sei lá, final da década de 80, ninguém foi preso por adultério mais. E aí, o que o Savini está observando também? A norma entra num processo de desuso. A norma vai deixando de ser aplicada. Ela vai deixando de ser reconhecida enquanto direito, exatamente. E vai morrendo, vai morrendo. Vai deixando de ter normatividade porque ela não faz mais parte da nossa cultura. Ela não faz mais parte da nossa tradição. Por outro lado, o Savini também está lidando com um negócio muito interessante. Ele diz o seguinte: ao contrário do que os exegetas esperavam, né, ao criar uma norma, eu não mudo a realidade. Às vezes, a criação de uma norma conflita de tal modo com a nossa realidade que a realidade engole a norma, retirando a sua normatividade. Vamos observar, por exemplo, uma questão curiosa, né? A chamada lei seca, que proíbe pessoas de beberem e dirigirem. Essa norma, com muita dificuldade, a gente pode dizer que ela não pegou. Ela não pegou exatamente. Cansamos de ver pessoas sendo presas, pessoas sendo multadas, pessoas tendo aqui a CNH apreendida porque foram pegas alcoolizadas ao volante. A Avenida dizendo, não vai funcionar. Não é a criação da norma, não é a criação da punição, inclusive, que vai fazer com que as pessoas cumpram ou não o direito. Aí, de novo, Gabriel, é o romantismo, é o sentimento de que aquela norma faz parte da nossa cultura, de que aquela norma faz parte da nossa tradição. E que se essa norma ela faz parte da nossa tradição, ela está no leito da nossa cultura e nós crescemos à luz dessa norma sem que essa norma precisa ser dita para a gente. Mas presta atenção, Savini não é um justnaturalista. Por quê? Porque a tradição muda. O justnaturalismo prevê uma estrutura normativa universal e atemporal. Savini está dizendo, não, 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 não.
A norma muda porque muda a cultura, muda a sociedade ao longo do tempo, né? Então, à medida que o tempo avança, e aí avança significa progride, nós progredimos enquanto elemento social junto dele. E aí as nossas práticas sociais mudam. Ora, o contrato de professora de 1923 não precisa mais proibir a professora de beber e fumar. Não precisa proibir a professora a ir na sorveteria. Né? Quer dizer, eu fico imaginando o telos da norma. Quer dizer, o que era sorveteria em 1923? Devia ser ali quase que, sei lá, né, um puteiro, né, um lugar onde ela seria, sei lá, visada por sedutores e rufiões e sei lá mais o que. Mas é o ponto. Mas é o ponto. Né? A palavra sorveteria, inclusive, Savini pode dizer, não é qualquer palavra. Não está se referindo à loja de sorvete, mas pode ser a loja de bolo, do mesmo modo. Né? Se o mesmo risco para a professora se fizer premente. Né? Então, se há ali possibilidades dela, sei lá, né, engravidar ou ser abusada sexualmente ou qualquer coisa do gênero, isso vai difamá-la, basta que ocorra a difamação. E aí a palavra sorveteria pode virar um monte de coisa, até mesmo, sei lá, o shopping center, né? Que na época, é óbvio, não existia. Então, eu tenho que adaptar as coisas. O que Savini está percebendo é que o direito sofre mudanças, mutações, digamos assim. E essas mutações vão fazer com que a mesma norma seja lida e relida de formas diferentes ao longo do tempo. E isso é muito importante. Isso é muito importante. Bom, peguemos, por exemplo, como que determinadas sociedades que foram capazes de abstrair a tradição da escola da exegese, como o caso dos Estados Unidos, até hoje possuem o texto de uma Constituição. Observem quantas constituições o Brasil já teve e observem quantas emendas a nossa última Constituição já teve, igualmente, modificando o conteúdo do seu texto. Por que eu estou colocando isso? Porque imagina a seguinte norma que está prevista na ordem constitucional norte-americana, né? E até hoje. Todos os homens são iguais. Qual é o problema? Né? A palavra homem é uma palavra que sofrerá modificação ao longo da história. Realmente, possivelmente, no final do século XVIII, ao tempo da Constituição norte-americana, homens significava, sim, né, o sujeito do sexo masculino, adulto, proprietário, protestante, branco. Isso era o conceito de homem. Né? Até porque os Estados Unidos, no período da sua independência, ainda era escravocrata em alguns estados da federação. Então, diante desse cenário, a palavra homem era muito restrita. Era sim sexo masculino. Era sim branco. Era proprietário. O pobre não era homem. Ele não tinha direito, ele não tinha aqui, inclusive, direitos políticos. Né? Ele não podia votar e ser votado, porque havia aqui, em alguns determinados estados, o voto censitário. Quem já assistiu um filme muito bonito chamado Gangues de Nova York, do Martin Scorsese, com o Leonardo DiCaprio e a Cameron Diaz, vai ver exatamente o problema do voto censitário naquela discussão. Agora, logo depois, a palavra homens, né, já pode começar a perder o caráter de maioridade, e aí a criança do sexo masculino já pode ser considerada homem, consequentemente, por isso ter direitos respeitados. Depois, o elemento religioso ele pode desaparecer. Então, homem não significa o WASP americano, né? O branco protestante capitalista. Logo depois, a palavra homem já pode perder a noção de branco, a noção racial. Então, logo depois,
da abolição da escravatura, mas mesmo assim, diante de um sistema de apartheid e segregação, isso é questionável, né? Só depois de 1950, com o caso Brown versus Board of Education, é que esse regime de separados mas iguais vai desaparecer, e aí a ideia de homem já não é negro ou branco ou índio, né? Mas ainda é masculino por excelência, e só depois homem perde a dimensão de gênero, né? Então já não interessa. A palavra homem já começa a significar o humano, propriamente dito. E olha que coisa interessante, grupos de teóricos mais modernos, como, por exemplo, no Rio de Janeiro, o professor Daniel Braga Lourenço, ele já defende um conceito de que os homens aqui já não é um humano. Eu já tenho a figura, inclusive legislada, do chamado ser sensitivo, como os animais, atribuindo direitos ou possibilidades de direitos a esses animais. Né? Então, a palavra vai mudando de sentido ao longo de cada era. Né? O que era homem vai se transformando historicamente. E isso é um elemento extremamente importante. Né? Isso é um elemento extremamente importante. Porque com essas transformações, o direito muda. E o direito tem que mudar, exatamente. O direito tem que se transformar, o direito tem que se revolucionar. Então, ao contrário do que Savigny, quer dizer, ao contrário do que a escola da exegese podia pensar, nós não vamos aplicar o direito olhando para trás, pura e simplesmente. Nós vamos olhar para trás, Savigny está dizendo. Nós vamos recuperar no passado a origem de algo e perceber que algo passou por um processo evolutivo. Mas quem vai fazer isso? A doutrina. Não é o legislador, é a doutrina. Nem é o juiz, é a doutrina. Então é a doutrina que vai, usando do método histórico, recuperar os sentidos das coisas e demonstrar a evolução histórica propriamente dita. E demonstrar a evolução histórica dos institutos de uma maneira geral. Agora, Savigny diz, cada sociedade tem a sua matriz histórica. Cada sociedade tem a sua matriz histórica. E aí vem o ponto do início da apresentação. Qual é a matriz histórica da Alemanha? Savigny diz. Ora, a matriz histórica da Alemanha são os francos, que por sua vez vêm de Roma. Né? Então, olha que coisa bonita. Ele está dizendo, não, o meu país nasceu para ser grande, porque ele tem no seu DNA o DNA do Império de Carlos Magno e ele tem no seu DNA o Império de Roma. Então, se eu quero entender os institutos do direito alemão, a doutrina deve realizar um processo de filtragem que começa lá de Roma, passa pelos francos e chega ao momento contemporâneo. Né? Por isso, ele, Savigny, diz, nós alemães temos que buscar o Marco Zero em Roma. O Marco Zero está ali, na figura do Corpus Ius Civilis. Então, se eu resgato o que vem do Corpus Ius Civilis adiante, eu estou fazendo doutrina. Eu estou usando o método histórico para perceber como ocorreu uma evolução acerca, por exemplo, do contrato de compra e venda, acerca da figura do testamento ou qualquer outro instituto jurídico existente hoje. Né? Eu vou ver como ele se transformou. Eu vou ver como ocorreu, então, a sua evolução para chegar onde a gente chegou hoje, lendo a tradição como uma expressão dos nossos costumes, acima de tudo. Né? Essa é a grande sacada que Savigny está trazendo e que não deixa de ter uma importância muito grande para nós acerca de como devemos ler o direito. Porque, ao contrário da escola da exegese, Savigny está tentando propor para a ciência do direito que ela deixe de ser bitolada. Né? Porque se a escola da exegese tem uma viseira de burro que só vê o legislador e só lê o que o legislador estabeleceu e só vale o legislador, porque exatamente o legislador ele é dotado de autoridade, Savigny transporta a autoridade do legislador para a doutrina, que, por sua vez, diz usar apenas de uma tradução daquilo que a tradição lhe coloca.
Quais são os problemas? De novo, a doutrina nem sempre é tão desinteressada. A doutrina nem sempre é uma criatura tão apolítica ou amoral assim. O doutrinador, ele pode, eventualmente, projetar aqui o seu entendimento em determinadas situações, né? E essa projeção pode modificar o sentido da leitura do método histórico, né? Esse método ele não é infalível. Ele pressupõe um doutrinador neutro, mas nós não somos neutros. Nós somos seres humanos, né? Em razão da nossa humanidade aqui, há diferenças de posições e que isso projeta na forma como nós entendemos o mundo. Novamente, qual é o grande problema? A metodologia de Savigny busca criar condições para que a lei perfeita seja criada, mas ela ainda trabalha a aplicação do direito pelos juízes como um ato mecânico, tal qual a escola da exegese. Ou seja, Savigny não está preocupado com os juízes. O juiz aqui ainda é o Boucher de la Loi da escola da exegese, ainda é o boca da lei do Montesquieu, ainda repete o que o legislador colocou. O juiz não tem direito de usar do método histórico. O método histórico é do cientista. O juiz não é o cientista. O juiz é um operário do direito. Ele é um aplicador mecânico da norma jurídica, né? A ideia seria basicamente essa que Savigny está traçando. Ok, gente?